Em uma madrugada qualquer, em qualquer cidade do planeta, um telefone toca. Do outro lado da linha, duas pessoas conversam sobre algo banal. Trabalho, família, problemas cotidianos. Nada que pareça importante. Mas, a milhares de quilômetros dali, em uma sala sem janelas, alguém pode estar ouvindo. Não porque essas pessoas sejam criminosas, não porque sejam políticos, nem porque estejam envolvidas em algo ilegal, mas porque um sistema invisível pode estar capturando tudo. Chamadas, mensagens, e-mails, sinais de rádio, dados digitais, fragmentos de vidas inteiras transformados em informação. Durante décadas, governos negaram a existência desse sistema. Especialistas duvidaram. Teorias circularam na sombra, até que documentos começaram a aparecer, relatórios confidenciais, testemunhos de insiders, investigações parlamentares, e o nome que surgiu repetidamente foi o mesmo: Echelon. Um projeto tão ambicioso que parece ficção científica. Uma rede global, capaz de interceptar comunicações do planeta inteiro. Mas a pergunta que realmente assombra não é se ele existe, é até onde ele vai. Para entender o Echelon, é preciso voltar a um tempo em que o mundo vivia sob a constante ameaça de destruição nuclear. A Guerra Fria não foi apenas uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Foi uma guerra de informação. Quem soubesse primeiro o que o inimigo estava planejando, sobreviveria. Nesse contexto, nasceu uma aliança extremamente discreta entre 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Conhecida hoje como Five Eyes. Oficialmente, tratava-se de cooperação em inteligência. Na prática, significava compartilhar segredos, tecnologia e vigilância em escala global. O objetivo era ouvir o bloco soviético, interceptar transmissões militares, descobrir planos antes que se tornassem realidade. Mas, para isso, era necessário algo sem precedentes. Uma infraestrutura capaz de escutar o planeta. Grandes antenas surgiram em regiões remotas, ilhas isoladas, desertos áridos, territórios gelados, locais onde quase ninguém poderia observar o que estava sendo construído. Bases como Menwith Hill, no interior da Inglaterra, começaram a crescer silenciosamente. À distância, parecem apenas colinas pontilhadas por enormes cúpulas brancas. Mas dentro delas existem antenas direcionadas ao céu, rastreando sinais invisíveis. Não são telescópios, são ouvidos. Enquanto isso, satélites de comunicação começavam a transformar a forma como o mundo se conectava. Ligações telefônicas internacionais, transmissões diplomáticas e mensagens militares passaram a viajar pelo espaço antes de retornar à Terra. Era o sistema perfeito para a interceptação. Quem controlasse os satélites poderia ouvir todos. O Echelon foi projetado exatamente para isso. Em vez de espionagem tradicional, baseada em agentes infiltrados, ele representava uma nova era: espionagem automatizada e global. Imagine um oceano infinito de sinais eletromagnéticos cruzando o planeta a cada segundo. Agora imagine uma rede gigantesca lançada nesse oceano. Nada escaparia. Durante muito tempo, acreditava-se que esse sistema era voltado apenas para a segurança nacional. Mas, com o passar dos anos, surgiram indícios de algo maior. Relatórios sugeriam que empresas estrangeiras estavam sendo espionadas, negociações comerciais interceptadas, tecnologias industriais monitoradas. A espionagem econômica tornou-se uma acusação recorrente. Se fosse verdade, isso significaria que o Echelon não protegia apenas países, mas também interesses corporativos. Nos anos 1990, o Parlamento Europeu abriu uma investigação formal. Políticos queriam saber se seus próprios cidadãos estavam sendo monitorados por aliados.
As conclusões foram ambíguas. Sim, existiam sistemas de interceptação global. Sim, eles eram operados pelos países do Five Eyes. Mas o alcance exato permanecia obscuro. Era como tentar medir a profundidade de um oceano olhando apenas a superfície. Enquanto debates aconteciam publicamente, as instalações continuavam operando em silêncio. No deserto australiano, uma base conhecida como Pine Gap se tornou uma das mais secretas do mundo. Protegida, isolada, cercada por protocolos rigorosos. De lá, satélites de reconhecimento são controlados e sinais capturados em escala massiva. Poucos funcionários sabem exatamente o que acontece dentro de cada setor. Compartimentalização é essencial. Quando ninguém conhece o quadro completo, vazamentos se tornam quase impossíveis. O funcionamento do Echelon depende de algo simples e assustador: a automação. Nenhum grupo humano poderia ouvir bilhões de comunicações diariamente. Então, o sistema usa filtros, palavras-chave, padrões linguísticos, associações entre nomes e lugares, análise de comportamento. Se um termo suspeito aparece, a mensagem é marcada. Se vários termos aparecem juntos, o alerta aumenta. Se o contexto indicar risco, humanos entram em cena. Mas ninguém fora da rede sabe quais palavras ativam esses filtros. Isso cria uma sensação inquietante. Conversas inocentes poderiam ser interpretadas de maneira diferente dependendo do contexto. Uma frase sobre explosões em um filme. Uma piada mal interpretada, um termo técnico fora do lugar. Tudo pode parecer relevante para um algoritmo que busca ameaças. Com o surgimento da internet, a escala de vigilância mudou drasticamente. Antes, comunicações eram principalmente voz ou texto simples. Agora, incluem vídeos, imagens, redes sociais, geolocalização e metadados detalhados. Cada clique deixa um rastro. Cada dispositivo conectado se torna uma fonte de informação. Cabos submarinos transportam grande parte do tráfego mundial de dados. Interceptar esses cabos significa acessar comunicações de continentes inteiros. Alguns especialistas acreditam que a verdadeira força do Echelon está na coleta de metadados, informações sobre a comunicação, não necessariamente seu conteúdo. Quem falou com quem, quando, por quanto tempo, de onde? Esses dados permitem mapear redes sociais completas sem ouvir uma única palavra. E redes revelam poder. Podem identificar líderes, influenciadores, conexões ocultas e padrões de comportamento. Ao longo dos anos, denunciantes revelaram que programas de vigilância eram ainda mais abrangentes do que se imaginava. Não apenas interceptação, mas armazenamento massivo, dados sendo guardados por anos ou décadas. Isso significa que conversas aparentemente insignificantes hoje podem se tornar relevantes no futuro. Uma pessoa desconhecida pode se tornar importante. Uma relação antiga pode adquirir novo significado. Um evento pode ser reinterpretado à luz de novas informações. A vigilância deixa de ser momentânea e se torna histórica. O passado permanece acessível. Essa possibilidade levanta questões profundas sobre privacidade e poder. Se um sistema pode reconstruir anos da vida de alguém a partir de dados armazenados, até onde vai o controle sobre o indivíduo? Governos argumentam que tais ferramentas são essenciais para combater terrorismo, espionagem e crimes internacionais. Sem elas, ameaças poderiam surgir sem aviso. Críticos respondem que o mesmo sistema pode ser usado para monitorar dissidentes, jornalistas ou populações inteiras. A linha entre segurança e vigilância excessiva é extremamente tênue. Hoje, smartphones carregam sensores avançados, microfones, câmeras e conexões permanentes. São dispositivos incrivelmente úteis e potencialmente incrivelmente informativos. Mesmo sem interceptar diretamente uma conversa,
Padrões de uso podem revelar hábitos, rotinas e relações pessoais. Alguns analistas afirmam que o maior poder do Echelon não é ouvir tudo, mas correlacionar tudo. Transformar bilhões de pontos de dados isolados em um retrato detalhado da sociedade global. É uma espécie de mapa invisível da humanidade. Quem se comunica com quem viaja para onde, quem influencia quem. Esse tipo de conhecimento tem valor estratégico incalculável e também um potencial assustador, porque informação não é neutra. Ela pode proteger ou controlar. Ao longo das décadas, o Echelon tornou-se quase mítico. Nem totalmente secreto, nem totalmente público. Nem totalmente confirmado, nem totalmente negado. Um sistema que existe nas entrelinhas. Talvez o mais perturbador seja sua normalidade. Não há sirenes. Não há drones pairando visivelmente sobre cada cidade. Não há sinais claros de monitoramento constante. A vigilância moderna é silenciosa, invisível, automatizada, integrada à própria infraestrutura do mundo. Isso cria um paradoxo. Quanto mais avançada a tecnologia, menos perceptível ela se torna. E talvez seja exatamente isso que a torna tão poderosa, porque um sistema que você pode ver pode ser evitado, mas um sistema que você não pode detectar é impossível de escapar. No final, o Echelon levanta uma questão que vai muito além da espionagem. Uma questão filosófica. Se uma entidade pode observar tudo, coletar tudo e analisar tudo, quem garante que esse poder será usado apenas para proteção? História mostra que tecnologias criadas para defesa muitas vezes são usadas para controle. E o controle raramente é absoluto ou permanente nas mãos de um único grupo. Governos mudam, alianças mudam, crises surgem, mas sistemas de vigilância tendem a permanecer. Talvez o verdadeiro legado do Echelon não seja a espionagem da Guerra Fria, nem o combate ao terrorismo. Talvez seja a criação de uma infraestrutura permanente de observação global, uma espécie de sistema nervoso digital envolvendo o planeta, sempre ativo, sempre coletando, sempre aprendendo. E enquanto bilhões de pessoas vivem suas vidas, conversam, amam, discutem, planejam e sonham, dados continuam fluindo, sinais continuam cruzando o céu. Cabos continuam transmitindo impulsos elétricos sob os oceanos. Servidores continuam armazenando fragmentos de histórias humanas. A maioria dessas informações jamais será analisada, mas a possibilidade está lá. E às vezes, a possibilidade é o suficiente para mudar o comportamento das pessoas. Quando alguém acredita que pode estar sendo observado, tende a agir de forma diferente. Mais cautela, mais autocensura, menos espontaneidade. Alguns estudiosos chamam isso de efeito panóptico, a ideia de que a vigilância potencial é tão poderosa quanto a vigilância real. Nesse sentido, o Echelon pode ser mais do que um sistema tecnológico. Pode ser um símbolo da era moderna, uma era em que privacidade e conectividade estão em constante conflito. Quanto mais conectados nos tornamos, mais rastros deixamos. Quanto mais dados produzimos, mais vulneráveis ficamos à coleta. E ainda assim, poucos estariam dispostos a abrir mão da tecnologia que torna a vida mais fácil. O mundo digital é ao mesmo tempo libertador e observador. Talvez a pergunta mais importante não seja se o Echelon existe, nem quantas mensagens ele intercepta, mas sim se a humanidade está preparada para viver em um mundo onde a vigilância global é tecnicamente possível. Porque uma vez que algo se torna possível, dificilmente deixa de ser usado. E enquanto essa possibilidade existir, uma dúvida continuará ecoando silenciosamente. Quem está ouvindo agora? Se você quer continuar explorando os segredos esquecidos da humanidade, as histórias que moldam o mundo nas sombras e os mistérios que ainda desafiam nossa compreensão, inscreva-se no Oculto.
porque algumas verdades não são escondidas por acaso.